Senhor nosso Deus e Pai, que privilégio nosso, Senhor, de ter a nossa irmã aqui conosco, uma irmã tão abençoada, uma mestre nas Escrituras, e que tem um coração que ama o Senhor. Isso é perceptível em cada palavra dela, em cada atitude dela, Senhor. Pai, nós clamamos, Pai, para que os nossos corações sejam um terreno fértil para sementes que serão lançadas ali, através da palavra dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Gente, que alegria. Eu acho que se nosso culto parasse aqui, já está todo mundo alimentado com louvor, com adoração, podendo cantar quão grande é o nosso Deus. Nome sobre todo nome. Domina sobre reinos, sobre toda a criação. Ele é o Senhor. Podemos cantar com todo o nosso coração que não há outro. Não há outro. E quando nós penetramos nessas realidades, como a nossa irmã trouxe aqui um testemunho tão lindo, vendo as crianças vindo ao mundo, vendo a família, vendo Deus trazendo algumas provas, alguns momentos difíceis para fortalecer a nossa fé, para mostrar que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele está conosco e que Ele vela por cada minuto do nosso viver. Eu já nasci num lar cristão, tive a minha experiência de conversão aos 13 anos, com a morte do meu pai. O batismo com o Espírito Santo aos 16 anos, e foi algo tão marcante que trouxe para a minha vida uma intensidade de evangelismo, uma intensidade de vida com o Senhor, algo assim tão gostoso, que quando a gente canta, que quando a gente lê a palavra, que quando a gente ora, a gente está de verdade no céu. A gente entende a realidade, a gostosura da presença de Deus. E a gente descobre algo muito lindo. Os irmãos sabem que nós estamos à frente desse ministério que Deus trouxe através do meu esposo, os Gideões, 24 horas diante do Senhor, levantando as torres de oração, as torres de adoração no mundo. Já estamos em 80 países, eu até trouxe um vídeo, nosso vídeo institucional, mas não vou passar para a gente ter tempo de mergulhar na palavra. É muito lindo a gente descobrir que a obra de Deus, quem faz é Deus. Então, a obra de Deus não é o Ministério Gideões, não é a comunidade cristã da Zona Sul, não é um trabalho evangelístico que nós fazemos, a obra maior que Deus está fazendo é em nós. Deus está fazendo em você, em mim, algo tão maravilhoso. Cada dia, cada experiência, cada minuto, cada respiração, cada decisão, nos tornando semelhantes, iguaizinhos. Seu Filho, Jesus. E a gente vai caminhando de glória em glória. O que significa isso? Moisés pediu ao Senhor, em Êxodo 33, ele falou: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Quando ele disse isso, já tinha passado pelas 10 pragas no Egito, já tinha atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos e visto Faraó e seu exército submersos nas águas do Mar Vermelho. Moisés já tinha experimentado a água brotar da rocha. Moisés já tinha visto as águas de mar, águas amargas, se tornarem doces, potáveis, límpidas, frescas e boas para tomar, com um simples pedaço de madeira que representava a cruz, lançados nas águas amargas de Mara. Moisés já tinha experimentado o maná caindo do céu, uma comida sobrenatural. A palavra maná é uma palavra hebraica que significa o que é isso? Porque não era da terra. Não adianta procurar o maná na terra, não vai ser encontrado.
Ele caiu durante aqueles 40 anos no deserto. Parou de cair para o povo quando eles entraram na Terra Prometida. Uma comida tão extraordinária que tinha gosto diferente de acordo com como era preparado para comer. Gosto de bolo de mel, gosto de azeite. Azeite é tão diferente de bolo de mel. Era o maná, de acordo com o gosto, com o sabor. Eu gosto muito do sabor agridoce. Tem gente que não gosta, tem gente que ama pimenta, tem gente que não. Imagina que o maná tinha um sabor apropriado para a nossa preferência. Uau! Como assim? Moisés já tinha experimentado o maná no deserto. Ele já tinha experimentado Deus mandar codornizes, que quase 1 metro de altura, de tantas codornizes para fazer 2 milhões de pessoas comerem carne. Moisés já tinha experimentado o poder de Deus. Moisés já tinha visto Deus através do fogo, na sarça, chamando pelo nome Moisés. Moisés. Moisés escreveu o Salmo 90, e o Salmo 90 é meio tristonho, um pouquinho de depressão. A vida de qualquer homem chega a 70 anos, ou alguns, pela sua robustez, chegam a 80, mas o melhor deles é canseiro e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés escreveu: eu estou com 76 anos, não tem canseiro e enfado. Como assim? A palavra não é verdade? É porque Moisés escreveu naquele momento. Mas quando você estuda a Bíblia, Deus não tinha colocado o limite em 70 e 80. Deus tinha colocado em 120. Lá na aliança com Noé, ele estabeleceu: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, a vida dele agora vai ser 120 anos. E Deus esperou Moisés ter 80, que foi o limite que ele deu. E Deus o chamou: vai a Faraó, com 80 anos. Passam 40 anos, Moisés à frente do povo, e quando ele sobe o monte Hor e contempla a terra prometida: Senhor, meus olhos não estão embaçados. Senhor, meu vigor não foi embora. Não tem canseiro e enfado aqui nesse corpo com 120 anos. É como se Deus dissesse: ô menino, você tem de ler a Bíblia toda. Ô menino, você precisa compreender e crer na minha palavra. Está tudo na Bíblia. Acertos e erros. Vitórias, fraquezas. Está tudo na Bíblia. Deus não maqueia ninguém. Deus não põe uma imagem melhor em ninguém. Para mim, o meu personagem predileto da Bíblia é Daniel. Só em Daniel eu nunca achei uma falha. Não sei se você vai achar. Mas você vê em Paulo, você vê em José, você vê em Davi, você vê... Mas você não acha em Daniel. Daniel era tão certo com Deus. E ele tinha uma missão. A missão de Daniel. A missão dos seus 3 coleguinhas, amigos, adolescentes. É tão lindo vermos aqui os adolescentes indo para Paraíba, indo para missões. Os 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, tinham uma missão em Babilônia. O povo estava sendo levado por causa da idolatria, porque estavam deixando Deus, estavam adorando Deus, dando para ele, como Jeremias disse, e os profetas trazendo para Deus qualquer coisa. Vai queimar mesmo? Vai matar o cordeiro? Tanto faz, se é cego, se tem doença, se vai queimar. E Deus disse: olha, vocês nunca ofereceriam uma porcaria dessa para o seu governador. Ele não ia aceitar. E vocês querem que eu aceite? Vocês querem que eu aceite
porcaria. Você quer que eu aceite uma vida cristã mais ou menos? Você quer que eu aceite a sua oferta que não é de inteira compreensão? Deus é Deus. Deus não é menino. Deus não é qualquer um. Deus é Deus. Ele faz o melhor para nós, mas Ele não espera menos do que o melhor que a gente possa oferecer. Ele não quer, Ele não precisa. Mas quando nós vamos sendo transformados, vamos passando pelas experiências tão grandes, é para dizer quão grande é o nosso Deus. Tem um nome sobre todo nome. Ele domina, Ele é soberano. E nós podemos cantar, Tu és digno de tudo. Mas você canta ou vive? Ele é digno do seu tempo? Ele é digno da sua consagração? Ele é digno de que você pergunte a Ele o que devo comer, o que devo vestir, o que devo responder, o que devo escolher. Ele é digno. Ele é digno de tudo, tudo. E quando nós experimentamos entrar nessa dimensão de tudo, parece que a gente não está aqui. A vida torna-se tão gostosa, tão maravilhosa, que é trazer o céu à terra, é viver cada experiência como um desafio de Deus que tem valor. Tem valor. Eu poderia te perguntar, quanto você já juntou lá? Você sabe quanto você tem lá? Tenho certeza que você sabe seu saldo na conta bancária. Eu tenho certeza que você sabe quanto vale a sua empresa, quanto é o seu salário. Mas e lá? Você sabe seu saldo? Você tem mandado dividendos para lá? Você tem vivido o que Deus espera de você? Deus não quer que a gente viva uma vida tão mesquinha. Eu me lembro, talvez 30 anos atrás, nós tínhamos o nosso grupo de crescimento, célula, aqui na Serra. E uma irmã que se converteu ali, o irmão dela era um médico neurologista. Foi, inclusive, professor do meu esposo, nas ciências médicas. E neurologista teve um tumor no cérebro. Estava ali nos seus momentos finais, internado naquele hospital. E ela pediu no grupo para a gente orar por ele e levar a palavra para ele. É o que o pastor Lucas aqui está fazendo, levando a palavra aos corações que se abrem, que vêm. E aquele homem teve uma vida irrepreensível como ser humano. Excelente pai, excelente marido, excelente professor, excelente médico, honesto, íntegro. Um cara perfeito para a humanidade, para os homens, como cidadão. Mas ali ele estava indo para o encontro com Deus. Ele chorava e ele disse, eu busquei fazer tudo tão bem, mas eu me esqueci dele. Eu me esqueci dele. E o que vale na vida não é a nossa reputação aqui, é lá. O que vale na vida não é o que eu ajuntar aqui, é lá. É lá. E nós viemos porque a comunidade cristã da Zona Sul é uma das primeiras igrejas que veio fazer parte deste ministério. Quando ainda estava lá na Avenida do Contorno, 2008, né? Nós levamos ali o curso e desde então tem a torre de oração e a torre de adoração. Pastor Neif, os pastores se abriram, nós queremos adorar.
esse lote aqui tinha sido comprado no início pensando, puxa, é tão fora de mão, quem podia imaginar que o Belvedere ia explodir, que aqui seria tão valorizado. Mas o pastor Neif tinha compreendido que Deus queria adoração neste lugar. Ele compreendeu que daqui subiria para o Senhor. É fácil cantar. Dia e noite sobe a ti minha adoração. É? Dia e noite. Dia e noite. É tão gostoso levantar de madrugada, tomar a gaitinha e tocar ao único que é digno de receber. Olhar uma ou outra estrela no céu, imaginar a imensidão do cosmos, do universo e adorar. Tu és o único digno de receber. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom acordar de manhã e dizer, obrigado, Jesus, eu te amo. Tu és o meu Deus. Eu te consagro este dia, cada minuto, seja para a tua glória. Jesus, em João capítulo 17, ele termina a sua missão, é o que a gente quer falar. Ele termina o seu trabalho, o seu ministério. Ele faz um relatório. Ele ora ao Pai. Ele faz um relatório dos discípulos. Ele fala sobre o que vai acontecer daí para frente, a obra como vai se estender. Ele diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me destes para fazer. Não tem relatório melhor na vida do que você chegar a cada minuto, cada final do dia e falar, Pai, eu te glorifiquei hoje, fazendo o que o Senhor esperava de mim. O que eu errei, perdoa, me ensina. Não quero errar mais, mas eu quero te glorificar. Talvez a gente tenha uma ideia tão tola de que a vida cristã tem de ter pecado. Não. De que ninguém consegue ficar sem pecar, que nós somos pecadores. Não. A Bíblia não foi escrita, o Novo Testamento, para os pecadores que estão em Éfeso, os pecadores de Colossos, de Filipos, foi escrita para os santos. Os santos. Santo é separado. Santo é quem compreende a sua missão. Santo é quem entende que estar em Cristo é ser nova criatura, é viver uma nova vida. Uma vida não de brincadeirinha, uma vida não de fachada, uma vida não para inglês ver, mas uma vida de verdade. Se cantamos, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Quando eu vou orar, eu falo com o Pai, Pai, eu estou orando a Ti, mas o Teu Espírito está orando junto comigo. Jesus é Emmanuel, Ele está aqui comigo. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui. E nós três estamos te pedindo. Tão diferente. Quando a gente tem a consciência da presença de Deus, não tem lugar para o pecado. Como é que você vai pecar? Como é que você vai fazer a coisa errada? Se o Senhor está conosco, se o Senhor habita em nós, ou você crê, ou não entende. Mas a vida cristã, ela é totalmente radical. Ela é ou não é. É ou não é. Aquele moço veio para Jesus e disse, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você está me chamando bom? Você está entendendo o que você está falando? Porque a bondade de Deus era o que se cantava para ter vitória nas guerras. É o atributo de Deus mais explorado. Eu estive agora em São Paulo, no 7º Congresso da TDI, na Mackenzie,
TDI, a teoria do design inteligente. Deus levantando cientistas, não apenas cristãos, mas até agnósticos, para um contraponto com a teoria da evolução, mostrando que tudo que existe foi planejado, foi criado. A gente não vai trazer aqui as bases da TDI, mas eu participei de um painel ali com Daniel Lopes, alguns pastores ali, sobre um questionamento dos evolucionistas aos criacionistas, dizendo: se Deus é bom, por que a guerra? Por que um vulcão que mata tanta gente? Por que crianças morrem? Se Deus é bom, eles vão pegar este atributo, e é o atributo que Deus diz em todo o tempo, começa no Gênesis, tudo que Ele fez, Ele diz: é bom, é perfeito, é muito bom. Tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, e a bondade de Deus nos traz a sua misericórdia em Cristo, para nos redimir, nos fazer novas criaturas, nos fazer bons. Nós estamos aqui, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 4, 16 a 21. A minha tradução é da Revista Atualizada. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou Jesus num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Esta era a missão de Jesus. Seu ministério, 700 anos antes dele nascer em Belém, Isaías disse: o Espírito do Senhor, Jesus se despojou da sua glória, e como homem, ele estava ali cheio do Espírito Santo. E o Espírito estava sobre ele para evangelizar os pobres. Evangelizar. O pobre precisa ouvir a mensagem do Evangelho, que Jesus o tira, que Jesus o restaura, que Jesus o salva, que Jesus o coloca com dignidade. No vídeo que eu trouxe da nossa Missões, a gente já fomos ali à África, a metade da África para o sul, toda já tem as torres dos Gideões. É a África anglofônica e lusofônica. Ali da metade para o norte é francofônica, falo francês. Nós já estamos ali no Togo, no Benin, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Senegal, República Centro-Africana e Chad. Mas ainda falta muito para continuarmos. E o que Deus trouxe para a gente foi, vendo a miséria, ensinar aos irmãos a terem a dignidade de produzir o seu trabalho. Então, nós temos o projeto Bioagro de sobrevivência. Foi criado aqui no Brasil por um cientista não cristão, Dr. Luiz Guilherme, que trabalha na Embrapa. É o sisteminha. O coração é um tanque de tilápia. Tem um minhocário, as minhocas criadas ali para produzir o humus para a horta. Tem galinhas poedeiras para produzir ovos, para que eles tenham dignidade. Não ficar pedindo. Ter dignidade de produzir, plantar, a plantação escalonada. Temos levado. E já queremos convidar aqui a comunidade. Nós vamos ter o nosso congresso em novembro. Dia 20 de novembro é feriado, é uma sexta-feira. O congresso será 19, 20 e 21 de novembro, aqui na Lagoinha Matriz. E queremos trazer os pastores, quem sabe vamos conseguir trazer as 80 nações.
nações como Moçambique, tão pobre, nações como Emirados Árabes Unidos, Dubai, tem torre, Catar, tem torre, Austrália, tem torre, várias nações da Europa, e a gente está vendo a resposta de oração. Quando começamos na Europa a levantar as torres, as igrejas cristãs eram pequenininhas. A gente chegava na igreja, 15 membros, a igreja com 20 anos, 15 pessoas. 50 era uma igreja de bom porte. Hoje, eu fui agora em abril, final de abril, comecinho de maio, ao leste europeu. Estivemos na Polônia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia. Fiquei tão feliz. Falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Senhor ouve as nossas orações. As orações aqui nessa torre, aqui da comunidade Zona Sul, estão alcançando, atravessando fronteiras, alcançando as nações. Deus está transformando o mundo para preparar para a volta de Jesus. E na Polônia, a Igreja da Assembleia de Deus, pequenininha, ali estava a torre de oração. E a irmã Ana Paula, esqueci o nome do esposo dela, ele empresário, foi para uma multinacional para ficar 1 ano, e já tem 10 anos que ele está lá. E ela veio me contar, pastora Ângela, um pastor polonês, casado com a brasileira, começou uma igreja aqui em Varsóvia há 8 anos. Sabe quantos membros a igreja já tem? 2.000. 2.000, eu falei, meu Deus, meu Deus. Ela falou assim, tem 1 mês, o pastor fez um treinamento evangelístico com toda a igreja, e nós saímos pelas ruas de Varsóvia com um folheto, jejum e oração, e houve 680 fichas. É claro que ali tinha turistas que vão voltar para os seus países, é claro que ali tinha pessoas que vão frequentar outras igrejas, não importa, receberam uma palavra. Eu fiquei, meu Deus, eu estou sonhando. Ali em Portugal, estive em Porto, Faro, em Lisboa e Viseu e outras cidades lá, Santana da Feira. E só Lagoinha já tem 30 igrejas. Estava falando para a Alessandra, falei, Alessandra, vamos nos alegrar com as respostas de oração. Em Lisboa, a igreja da Lagoinha em Lisboa levantou 168 gideões, de segunda a segunda, para orar. O que Deus faz com a nossa oração, o que Deus faz, a missão de Jesus era essa. A missão da igreja é o que nós cantamos. E eu, é mesmo? Me despedi de meus pais, queimei minhas carroças, afundei meu barco no cais, e eu? Se não é você, então não canta e eu. Fala aí os outros. Mas eu. Qual é a nossa missão? Atos 2, 41 a 47, nós lemos. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, todo dia, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. A missão da igreja é pregar. A missão da igreja é levar a palavra. A missão da igreja é viver o evangelho. É a nossa missão. A igreja não é o outro, sou eu, somos nós. Essa é a nossa missão. É a missão do cristão, de cada um de nós.
Mateus 5, 14, 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Deus vai ser glorificado com a minha vida, com a sua vida, com as nossas decisões, com a bondade dele sendo vivida em nós. Gente, você não pode imaginar o que significa oração sem cessar. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, nosso tempo já está terminando aqui. Oração sem cessar é a vontade de Deus, é o que Ele traz nas Escrituras. Ele diz aqui em Marcos 13, 33 a 37, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que digo a todos, vigiai. 3 vezes nesse texto, vigiai e orai. Eu já estive na Venezuela umas 4 vezes. Aquele aeroporto de Maiquetía, ali em Caracas. Passei ali, vi desde a transição de Hugo Chávez para Maduro, até a destruição da economia da Venezuela. E os irmãos viram terremoto. A nossa coordenadora da Venezuela, Júnia Martins, daqui de Belo Horizonte, ela fez a Jocum, está há 25 anos na Venezuela, na cidade de Barquisimeto, 1 milhão de habitantes ao norte, no Mar do Caribe, é a capital da música. A Universidade de Música lá é um quarteirão imenso, é como o campus da UFMG aqui. Lindo. E Barquisimeto, de norte a sul, passa uma fenda sísmica, não é? E a pastora Júnia e a Elizabeth retornaram à Venezuela um dia antes do terremoto. No dia seguinte, o terremoto. E eu perguntei como estão os irmãos, como estão os gideões. Temos gideões em Caracas, em Valência, em Barquisimeto, em algumas outras cidades. Como estão os gideões? Barquisimeto, 8 torres, 8 igrejas. E ela me mandou a reportagem, escrito assim, com letras garrafais, que o povo de Barquisimeto, barquisimetenses, né, agradeça a Deus pelo milagre. Porque a fenda passa por Barquisimeto. Eles estavam no centro do epicentro do terremoto. O que aconteceria em Barquisimeto era 10 vezes pior do que o que aconteceu em Caracas. Eles não sentiram um tremor, um milagre. Coincidência que temos torre lá. Alguns anos atrás, abrimos a torre em Ucrânia, em Pavlograd. Nós não podíamos ir porque ficava muito cara a viagem. Enviamos o nosso coordenador da Itália, Emerson, que também é daqui de Belo Horizonte, está há mais de 20 anos numa igreja italiana em Torino. Emerson, vai para a gente na Ucrânia e levanta a torre. Ele foi. Pavlograd, uma igreja de jovens, uma igreja bonita. Veio a guerra. Pavlograd fica a 100 quilômetros da fronteira com a Rússia. É muito pouco para a guerra. 100 quilômetros é encostadinho. Todas as cidades em volta de Pavlograd foram destruídas por bombardeio.
não ficou nada. As pessoas estão morando em barracas de lona, os sobreviventes, tudo destruído. Não caiu uma bomba em Pavlograd. Coincidência? É coincidência que lá tem torre? Eu quero dizer, queridos gideões da Zona Sul, que as nossas orações têm sido ouvidas e salvam cidades. Salva uma cidade inteira do terremoto. Salva uma cidade inteira de bombardeio. As nossas orações, fora o que não sabemos. Então, quero chamar aqui à frente todos os gideões da comunidade. Se você um dia foi ungido gideão, não está na torre, vem, porque essa unção está sobre você. Então, todos os gideões aqui da comunidade Zona Sul, que estejam ativos ou não, eu quero que venham aqui todos, que aprenderam a adorar, aprenderam a orar, aprenderam que Deus chamou a igreja para estar dia e noite, suba-te nossa adoração. Aprenderam. E eu gostaria de dizer para vocês, as nossas orações não são em vão. O que Deus espera de nós é tão pouco, que se você não está na ativa, volte. Volte, porque esta unção está sobre você. Os anjos vêm, os demônios vêm, e o Senhor é que te ungiu. O Senhor que te ungiu. Jesus disse, o Espírito Santo está sobre mim, me ungiu para. Ele cumpriu. O Espírito Santo está sobre você e te ungiu para. Nós precisamos de ter aqui, quando Deus trouxe para o pastor Neif este lugar, ele via adoração. Essa igreja sabe adorar. Essa igreja entra em adoração com tanta facilidade. Há um chamado. E eu gostaria de convidar a igreja. Gostaria que, quem puder, se pode se ajoelhar aqui. E eu gostaria de trazer um convite, queria chamar o pastor Neif, os pastores aqui da igreja, por favor. Pastor. Eu gostaria de trazer um chamado para você. Se o seu coração ardeu, puxa, eu posso dar 1 hora, uma vez por semana, gente, isso é nada. Mas um nada que salva uma cidade. Nada que dá livramento para missionários que a gente nem imagina nas nações perseguidas. O que a nossa oração faz. Ele só fala assim, eu vou pôr oração nos seus lábios, mas eu vou te dar recompensa por você aceitar. Se você pode dar 1 hora, uma vez por semana, muito pouquinho. Se você não der, tudo bem. Vai dormir, vai ver rede social, vai assistir futebol, vai assistir um vídeo, ótimo. Mas se você der 1 hora, uma vez por semana, você estará construindo algo, porque essa igreja foi chamada. Essa igreja foi chamada. E Deus tem os seus olhos postos aqui. Pastor Neif, por favor. Nós queremos orar agradecendo por vocês. E se você sente, eu posso dar 1 hora, eu posso ser um gideão, eu quero te convidar a vir fazer parte desse exército. Vem aqui, porque eu sei que Deus está chamando novos gideões neste culto. Se você não quiser vir, é uma questão de querer, mas que Deus está chamando você. Não sei quem, mas eu tenho certeza que tem mais guerreiros. Então, deixe seu lugar, vem aqui fazer parte deste exército. É o Espírito Santo que está te chamando e nós queremos ver a igreja cumprindo seu propósito como uma igreja adoradora, uma igreja intercessora. Pode vir. Nós teremos depois a Alessandra, que é a nossa superintendente da torre. Ela estará trazendo para vocês, os novos que virão, uma capacitação. E a gente quer trazer para vocês, os veteranos de guerra aqui, trazer
um novo tempo de capacitação, uma atualização com vocês. Pastor Neif, agradecendo a Deus por este exército e pedindo ao Senhor que fortaleça, que o Senhor traga um novo ânimo, que o Senhor traga um avivamento e o Senhor possa mostrar o que é feito com as pequeninas Esther. Resposta de oração é o povo de Deus e é o corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque entendemos a Tua boa mão sobre nós, ó Deus, nos conduzindo como pastor que o Senhor é, o bom pastor. Temos entendido, ó Deus, que o Senhor está nos levantando ou nos elevando, Senhor Deus, da posição onde estávamos para um outro lugar, nessa peleja, nessa luta, nesse testemunho que nós como igreja estamos apresentando para o mundo. E eu te agradeço porque o Senhor tem nos colocado nessa posição. E tudo que foi falado aqui, meu Senhor, está alinhado com o que o Senhor tem falado a nós aqui. Ó Deus, nós adoramos o Senhor, mas queremos mais expressão no mundo espiritual. E essa expressão acontece, Senhor Deus, através da intercessão do Teu povo. Nós, ó Deus, queremos entrar no segundo céu com autoridade, Senhor. Ó Deus, para trazer em cadeias principados, potestades, forças espirituais da maldade, através do nome do Senhor Jesus, para que a Tua vontade se cumpra, como Jesus falou, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra onde nós estamos. Queremos ver a manifestação do Teu poder de uma forma crescente no meio da igreja, ó Deus, e para que todas as nações da terra sejam impactadas antes daquele grande e glorioso dia, quando vamos estar contigo, todos juntos. Por isso eu peço em nome de Jesus, que estas pessoas que se sentiram motivadas, aquelas que já estão envolvidas, Senhor Deus, que o Senhor acomode a Tua presença sobre elas, liberando, Senhor Deus, a unção sobre as suas vidas, para que elas se levantem diante do mundo espiritual na autoridade do Senhor. Para que seja executada a Tua vontade sobre a terra, Senhor, assim como ela é também feita aí no céu. Em o nome de Jesus. Amém. Eu queria que os veteranos abraçassem os jovens que estão chegando, os novos aí, e digam bem-vindos ao Exército. Abrace seu irmão, 2 a 2 aqui, dizendo bem-vindo ao Exército, bem-vindo ao Exército. A gente vai ter uma capacitação. E queremos ver a glória do Senhor enchendo a terra através das nossas vidas. Gente, lá fora, a gente tem uma mesa com camisa, produtos do ministério para missões. E se você pode ser um mantenedor de missões 24 horas, leve o cartãozinho e seja um mantenedor. Porque, eu não sei você não, mas eu quero chegar lá e a palavra que eu quero ouvir é essa: bem-estar, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem, entra no gozo do teu Senhor. Eu sonho dia e noite com este dia, quando o Senhor vai nos abraçar. Tomara que você não escute Ele dizer: puxa, eu esperava mais de você. Que você possa ter a alegria do Senhor, dar aquele abraço gostoso. Você foi fiel. Vem cá, eu tenho muito para você. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.